Olá a todos, meu nome é Harry Schmidt, eu sou do curso de Engenharia de Agricultura e, de acordo com a disciplina de Geodésio e Sensoriamento Remoto, que o professor Humberto ele leciona, eu vou acabar apresentando dois trabalhos aqui, e sendo que o primeiro é sobre análise espacial de eventos pontuais para estimar o potencial produtivo da tilápia do Nilo. Bom, então, primeiramente, o que é aquicultura? Bom, a aquicultura, então, é uma atividade que tem como meta a reprodução e o crescimento de organismos aquáticos em ambientes controlados ou semi-controlados, tendo como o intuito final que é o lucro. E dentro da aquicultura, então, nós vamos ter o ramo da piscicultura. E que a piscicultura ela é um ramo da aquicultura que ela vai ser considerada como uma atividade estabelecida por possuir um amplo potencial de crescimento e, e algumas outras atividades também da aquicultura é o viveiro, a produção em viveiro escavado, em tanque, em açudes, em alagados, em reservatórios e algumas outras unidades produtivas. Mas os sistemas de viveiro escavado, a partir da piscicultura, então, ele vai poder ser classificado em três. Vai ser o tipo de sistema extensivo, tipo de sistema semi-intensivo, tipo de sistema intensivo. E o que vai diferenciar, na verdade, entre os três, vai ser a tecnificação, vai ser o que um apresenta mais do que o outro. Por exemplo, o extensivo não ocorre a alimentação durante alguns dias, o semi-intensivo já se faz o arraçoamento correto, o intensivo já tem o arraçoamento correto, já tem a verificação da qualidade de água, e como também a aeração colocada nos viveiros. E, bom, a piscicultura ela pode ser incrementada também para o produtor rural e permita também, então, que ele tenha um melhoramento na sua renda e também uma qualidade de vida melhor. E, e como também, e, bom, então a piscicultura para o pequeno e médio produtor, ela pode se tornar então uma diversificação rural de sua propriedade, permitindo então que os produtores eles melhorem suas rendas e também a sua qualidade de vida, e que isso ocorra através de um enfoque integrador das atividades agrícolas e não agrícolas. E, bom, e dentro de todos os estados no Brasil, o Paraná é quem ele predomina o setor de produção de pescados. E isso, dentro do setor de pescados, a maior espécie produzida no Paraná é a tilápia, sendo que ela representa 95% de toda a produção de pescados no estado. E também a tilápia ela se destaca por ser produzida porque ela tem várias características que a tornam produtiva no estado do Paraná, que vão ser citadas mais para frente.
E além disso, uma característica essencial vai ser a fácil extração do filé da tilápia, que ele é a principal forma comercializada atualmente, sendo que também é uma carne, a tilápia é uma carne, ela vai ter boa aceitação pelo consumidor, ou seja, você não pode produzir um peixe e não vai ter mercado para que se consuma. Então, é por isso que a tilápia é mais produzida aqui no estado do Paraná. E, e outra característica legal é que a tilápia também é a quarta maior espécie produzida no mundo, sendo que ela representa então 8% do pescado mundial, ou seja, 8% do pescado mundial é só tilápia. E então, é, então é, nós vamos ter sistemas de informações geográficas que vão então tornar ferramentas úteis na pesquisa, na manipulação e na análise espacial de dados geográficos. Então, o SIG ele vai poder auxiliar então também no planejamento e na tomada de decisões em diversos setores produtivos, é, devido então a tornar a possibilidade de realizar a integração de dados espaciais e de alguns atributos, e isso tudo numa única base de dados georreferenciados. Então, esse software ele se democratizou. E o software QGIS, então, ele vai propor uma tecnologia que vai proporcionar o armazenamento das informações, elas vão poder ser modificadas e como também atualizadas constantemente, e sendo que essas são características desejáveis para diversos órgãos que vão trabalhar com planejamento geográfico ou planejamento georreferenciado. Mas então, bom, e essas geotecnologias também, elas vão oferecer bons recursos para todo tipo de produção, como também pode ocorrer a possibilidade de redução de custos. Como um exemplo, a possibilidade de utilizar as imagens, né, de alta resolução, que elas podem ser obtidas gratuitamente, e sendo que também pode diminuir o tempo e custo necessário para execução de um levantamento a campo. Ou seja, em vez de você ir por exemplo, da sua casa até a propriedade do rural para fazer um zoneamento, para olhar como que é a área dele, ou para ver quanto que é a proporção da área dele, você simplesmente pode utilizar esses softwares que vão auxiliar no planejamento. E então, com isso, a gente vai para os objetivos. E os objetivos vão ser, então, estimar o potencial produtivo do tilápia do Nilo através da análise espacial em SIG por meio do mapeamento realizado dos viveiros escavados instalados em uma área não produtora de pescado. E então, aqui na metodologia, a caracterização da área de estudo. Bom, foram selecionados então 3 municípios próximos à microrregião de Guarapuava, são os municípios de Laranjeira do Sul, Rio Bonito do Iguaçu e Porto Barreiro. E esses municípios então eles vão apresentar uma baixa produção de pescado em viveiros escavados,
Por isso que se tem metas que devem ser definidas e estimuladas para que a piscicultura, então, ela possa propiciar alternativas a aumento de renda e a melhoria de qualidade de vida também produtores rurais e as suas famílias. E que isso, a piscicultura, ela, em níveis elevados, que ela possa se tornar uma atividade então sustentável como também rentável. E o software, então, que é o QGIS, ele... Bom, então os dados espaciais, eles foram analisados em uma plataforma SIG, usando o software QGIS, que foi utilizado. E, então nele foi inserido e manipulado a distribuição espacial dos fenômenos do estudo de forma explícita, e então no qual organizando essas informações nos seus bancos de dados. Então foi possível realizar, através de um plano de informações, manipular os operadores lógicos e matemáticos. Bom, e a escolha do pescado então? O pescado escolhido então foi a tilápia do Nilo, devido a 95% do estado já produzir a tilápia do Nilo. E, e logo também, por conta dela possuir características citadas aqui que eu iria falar aqui, eu iria citar ela, por exemplo, de, de Bom, e a escolha do pescado então? Então, por que foi escolhido a tilápia? Bom, o Paraná ele é atualmente o maior produtor do Brasil. Juntamente com isso, a tilápia ela é produzida em 95% então ela vai representar 95% de todo o pescado produzido no Paraná. E além disso, ela vai ser escolhida por conta de alguns outros fatores, por exemplo, possui um ótimo aproveitamento produtivo, além de ter grande aceitação no mercado consumidor, e por também por poder se ajustar a diferentes sistemas de criação, como também a qualidade de água e ao clima, e principalmente quanto a disse então um pacote tecnológico já desenvolvido para essa espécie. Bom, e devido a isso, eu ensinei aqui apenas os 5 primeiros estados de, de produção de tilápia, mas o Paraná, ele atualmente está em primeiro lugar. Você pode ver que teve um enorme crescimento de 2016 até 2018. Em comparação com os outros estados, esse crescimento não é tão relevante assim, considerando o estado do Paraná, que atualmente é o maior produtor de tilápia do Brasil. E, bom, e os municípios, então, escolhidos, eles possuem uma produção atual de 45, 19 e 20 toneladas anuais, que vão totalizar então 84 toneladas. Relativamente, é uma proporção muito baixa. Por exemplo, em comparação com o município de Toledo,
que, que ele apresenta atualmente é um abate diário de 36,54 toneladas, ou seja, praticamente 2 a 3 dias é, é, 2 a 3 dias que seriam precisos para bater todo, toda a produção de Laranjeira do Sul. É, bom, e a partir disso, então, a partir dessas informações, nós vamos criar, então, a tilápia de forma intensiva, sendo que ela possa ser realizada com uma densidade de 5 peixes por metro quadrado, com um peso final de 900 gramas e um período de 300 dias de criação. Então, dessa forma, vai ser possível realizar uma produção de 1,2 ciclos anuais, que vai ser totalizado em 54 toneladas por hectare, seja por ano. E então a aquisição de dados. A partir da aquisição de dados, nós vamos então fazer a construção do banco de dados e mapeamento dos viveiros cavados, onde os viveiros cavados eles vão ser definidos de acordo com as classes de tamanho. Ou seja, a classe 1 ela vai estar entre 1.000 a 300.000 metros quadrados, vai ser considerado como pequeno, vai ser um viveiro pequeno. E a classe 2, que vai ser áreas maiores do que 3.000 até 5.000 metros quadrados, que vai ser um viveiro médio. E a classe 3, que será áreas maiores do que 5.000 metros quadrados, será considerado como grande. E áreas menores do que 1.000 metros quadrados não foram considerados, ou seja, não vão ser considerados como os viveiros produtivos, e então eles foram descartados. Bom, e para determinar então a distribuição espacial, foi utilizado então dados raster, que foram diretamente no QGIS através do complemento KickMap Service. Então, para isso, então as imagens dos softwares que nós tínhamos através do QGIS foram essas, sendo que então foi o fundamental a utilização dessas imagens para poder então diferenciar as estruturas típicas de um viveiro escavado na paisagem, por exemplo, com comparação com uma pastagem ou então com alguma produção de soja, trigo, nesse sentido. E então agora nós vamos para os. Então agora a estimativa de Kernel. Então ela vai ser a estimativa de densidade kernel, sendo que ela visa estimar densidades com base em informações locais, ao invés de estimar parâmetros globais para um modelo de dados. E essa estimativa de kernel é um dos métodos mais usuais para visualização de grandes conjuntos de dados utilizando a afeição ponto. Essa função, então, dessa densidade de kernel no QGIS, ela vai ser referida como mapa de calor.
E ela vai ser aplicada então em feições cujos formatos vão ser apenas pontos. E para a obtenção desses pontos, então, no centro da camada dos viveiros, foi utilizado o comando centroides de polígonos no QGIS, que vai incluir então, que vai ser incluído na sua base de dados. Vai incluir então na sua base de dados, que vai ser então incluída na sua base de dados, extraídas por meio do plugin Point Sampling Tools. E então, para a execução do algoritmo, vão ser feitos alguns ajustes precisamente para ser definido previamente, como a escolha da função kernel. E após de todo esse processo de algoritmo e tudo mais, nós vamos então criar duas equações. A primeira equação vai ser o cálculo potencial produtivo estimado. E a segunda equação então vai ser a receita bruta anual estimada. E, e então nós vamos agora para a distribuição direcional dos dados geológicos, e que vai estar relacionado ao agrupamento no QGIS, onde foi utilizada uma técnica de agrupamento no QGIS, que vai auxiliar na determinação de padrões, tendências ou de relações da distribuição espacial a partir do mapeamento realizado. E essa técnica visa então determinar medidas básicas da distribuição espacial de pontos que representam fenômenos sociais ou econômicos da realidade. E foi utilizado também o algoritmo de Standard Deviation Ellipse, que ele também é conhecido como distribuição direcional. Ele serviu para mostrar a direção e a distribuição dos viveiros cavados, desenhado em uma elipse ao redor do centro de massa e também contendo o equivalente a um desvio padrão, ou seja, ele pode cobrir até 68% do espaço analisado. E esse algoritmo, então, ele mostrou que a distribuição espacial ela vai ter dois sentidos: a identificação dos aglomerados e a orientação, proporcionando a distribuição dos dados na sua assimetria. Então, a padronização dos dados geográficos. A padronização dos dados geográficos, ela então o mapeamento dos viveiros cavados, bom, então a partir do mapeamento dos viveiros cavados, nós então construímos um banco de dados que foi identificado no mapeamento total de 672 viveiros cavados em toda a área de estudo, nos 3 municípios, e eles representaram então uma área total de 164 hectares. Então, esse aqui é o modelo de registro de bancos de dados de viveiros cavados. E essa imagem é uma imagem a respeito dos viveiros cavados mapeados na região de estudo, que seria nos 3 municípios. E,
Bom, já foi falado então, teve um total de 672 viveiros escavados, e esses viveiros então, ele mostra que é uma cadeia produtiva incipiente e bastante periférica, quando comparada com outras cadeias produtivas, por exemplo, de Toledo, de Palotina. E dessa forma, então, o cultivo de tilápia em viveiros escavados de forma intensiva torna-se como uma alternativa para os produtores diversificarem a sua produção e aumentar os seus rendimentos. E a estimativa do potencial, então, produtivo da área de estudo, que foi, foi extremamente assustadora, ao meu ver. Então, por exemplo, como a área de, de 75,5 hectares, Laranjeira do Sul poderia ter uma produção de 4.000 toneladas. E isso representaria então uma renda bruta anual para Laranjeira do Sul de peixe inteiro de 19 milhões e para peixe filetado então de 46 milhões. E conforme também para os outros municípios, como Porto Barreiro, Rio Bonito. E então, a comparação dos resultados do mapeamento e dos dados da pesquisa pecuária principal do IBGE foi que, por exemplo, atualmente o Laranjeira do Sul se encontra nas, na posição 143, Porto Barreiro em 196 e Rio Bonito em 201. Se ele, de acordo com aquela estatística de produção fosse realizada, Laranjeira do Sul, produzindo 4.000 toneladas, ela se tornaria o 11º estado, perdão, a 11ª cidade em ranking de produção de pescado. E conforme os outros municípios também seriam expressivos no estado do Paraná, que agregariam também uma nova cadeia produtiva em seus municípios. E as condições do clima na região de estudo, então, foi que o local de estudo apresentado então no presente trabalho, ele está situado numa região com temperatura média anual, no ambiente de 19,6 graus, sendo que nos meses de outubro a abril apresentou uma temperatura média de aproximadamente 22 graus Celsius. E ocorreu então a análise espacial de eventos pontuais. Os resultados dela foram que as análises espaciais elas foram realizadas na busca de compreender as características individuais de cada viveiro, com a finalidade de buscar então padrões e agrupamentos significativos da produção estimada da tilápia na área de estudo. E então esse tipo de análise ele é muito interessante para avaliar o cenário e para auxiliar também no planejamento desse cenário futuro. Caso ocorra então o aumento da tilapicultura nesses 3 municípios. E então, na análise espacial de eventos pontuais, esse mapa então
esse mapa de calor ele vai permitir que nós visualizamos então os locais com maior densidade em relação ao volume estimado de produção da tilápia do Nilo a partir da avaliação de distribuição espacial. E, bom, e a análise espacial de eventos pontuais foi que as análises espaciais elas foram realizadas na busca de compreender as características individuais de cada viveiro, com a finalidade de buscar padrões de agrupamentos explicativos na produção estimada da tilápia na área de estudo. E esse tipo de análise é possível, é muito interessante também para avaliar o cenário e auxiliar no planejamento, caso ocorra um possível crescimento dessa atividade. E as considerações finais, então, desse trabalho, foi que o estudo mostrou que para a criação de tilápia, nessa região, foi de 30 dias, por conta que há período de meses de inverno nessa região, então ocorre uma redução no crescimento, ocorre uma redução de peso durante esse período. E essa é uma atividade agropecuária regional que pode, então, provavelmente, promover um grande aumento na renda para a área explorada e também ocorreu a estimativa potencial produtiva da tilápia e foi evidenciado, então, que essa análise espacial de eventos pontuais pode proporcionar uma maior eficiência dos resultados obtidos, contribuindo assim então de forma significativa para a identificação de todas as análises realizadas, a fim de estabelecer então umas maiores áreas, maiores condições para a criação de peixes. E também uma outra consideração foi que foi possível estimar o potencial produtivo do pescado nas condições padronizadas, resultando no abate diário então, de 34,12 toneladas, o que pode ser considerado promissor. E, bom, é isso. Desse trabalho é isso. Eu vou dar uma passada aqui para o próximo trabalho, rapidinho. E 2 paredes. Bom, então, dando continuidade ao conteúdo, o próximo trabalho é zoneamento aquícola, análise de contexto e abordagens técnicas. Bom, e aqui na introdução, então, o que é o zoneamento? Bom, o zoneamento é uma ferramenta de grande aceitação e uso na sociedade moderna, que se utiliza então largamente em estudos urbanos e viabilidade e sustentabilidade de áreas agrícolas e ambientais. E a outra pergunta é: qual que é o objetivo então do zoneamento? Bom, o objetivo principal dele o objetivo do processo do zoneamento então é realizar divisões e classificações do espaço baseadas em fatores ecológicos, econômicos e sociais através do cruzamento dessas 3 ordens de fatores, identificando assim então diferentes zonas em regiões com problemática específica que serão objetivo de propostas e diretrizes. Bom, então, qual então é o conceito e a importância da aquicultura? Bom, a aquicultura então é a produção de organismos com habitat predominantemente aquático, em cativeiro, em qualquer um de seus estágios e em qualquer um de seus estágios de desenvolvimento. E também é o cultivo ou criação de organismos aquáticos cujo ciclo de vida em condições naturais ocorre total ou parcialmente em meio aquático.
Então a gente se pergunta qual que é a importância então da aquicultura? Bom, sabe-se até então que a pesca ela permanece estagnada, a pesca extrativista. E há um aumento de consumo de pescado. Sendo assim, a aquicultura ela torna-se importante por conta que ela não é extrativista, sim, ela torna o cultivo do pescado. É, e, e o zoneamento aquícola, critérios e configurações. Bom, então, o que é o zonamento aquícola? São estudos de zonamento. Estudos de zonamento aquícola têm sido realizados em nível nacional e mundial com maior ou menor rigorosidade. A definição dos parâmetros considerados sob forte influência de políticas públicas de acordo com os ciclos de espécies cultivadas, ambiente e sistemas de cultivo. Bom, e também há vários tipos de zoneamentos. Dentre eles, então, zoneamento ecológico-econômico, zoneamento agroecológico, zoneamento urbano, zoneamento agrícola de risco climático e também o zoneamento geoambiental. Bom, e então, é, bom, em 83, então, é, o L2 eles realizaram um zoneamento para o cultivo de camarão de água doce no estado de Pernambuco. E esse habitat, então, ele foi baseado nas exigências ecológicas das espécies e no habitat natural. Então, sendo assim, considerou os seguintes parâmetros: a temperatura do ar, índice de cheiro térmico, tipo, de, tipo e profundidade do solo, declividade do terreno e altitude. E além desses parâmetros, eles levaram em conta as exigências para a instalação dos viveiros. E então, as áreas que foram classificadas como aptas, não sei se conseguem enxergar aqui, só que foram essas em mais escuro aqui, mais próximo ao litoral, no caso. E, bom, Volcker e Scott, eles utilizaram então ferramentas, outros autores que eles utilizaram ferramentas de sensoriamento remoto e SIG para modelar parâmetros ambientais importantes para o cultivo do camarão branco, do camarão pitu e da tilápia. É, e assim determinar também o potencial aquícola no Baixo São João, que é uma cidade do Rio de Janeiro. E essa aqui então foi, foi a região de cultivo para tilápia no Baixo São João. E, e também um dos trabalhos desenvolvidos na área costeira que não se faz esse trabalho também de zoneamento apenas, né, com águas docícolas. Então, um desses trabalhos em área costeira, com enfoque em outros organismos que não são peixes, ele foi publicado por esses três autores aqui. E então ele vai tratar de uso de modelos em SIG para determinar os melhores locais para os cultivos de algas marinhas, que é a laminária japônica no sul de Hokkaido, que é no Japão. Bom, então há uma há então uma escala que vai variar de 1 a 8,
sendo que a maior escala vai representar então uma melhora a aptidão para esse cultivo. E quais então são as considerações desse trabalho realizado, esse trabalho publicado na Embrapa? É que, de modo geral, avalia-se que o zonamento aquícola é um excelente caminho para o desenvolvimento da aquicultura brasileira e mundial, devendo então ser desenvolvido de modo a evitar conflitos entre os diversos usuários de água. Porém, recomenda-se que os estudos brasileiros de zoneamentos aquícolas no futuro não busquem apenas identificar fatores ambientais e técnicos da aquicultura para definir áreas aptas à produção, mas que estejam em consonância com outros instrumentos de políticas públicas, como, por exemplo, o zoneamento ecológico econômico e planos de bacias hidrográficas. Bom, pessoal, é esse aqui minha apresentação, meu trabalho, e muito obrigado pela atenção até agora. Obrigado, viu?